Você já parou para pensar o que aconteceria se os 4 cavaleiros do Apocalipse já estivessem cavalgando entre nós? E a maioria das pessoas acredita que essa visão profética pertence a um futuro distante, a um cenário quase irreal. Mas os textos da Palavra de Deus parecem indicar que seus sinais já começaram a se manifestar de maneiras que muitos preferem ignorar. Imagine, por um instante, assistir ao noticiário e perceber que por trás de cada guerra, cada crise econômica e cada doença global, ecoa uma profecia escrita há 2000 anos. O livro de Apocalipse, capítulo 6, descreve com precisão a aparição de 4 cavalos, cada um com um cavaleiro que marca um tempo específico na história humana. E o mais impressionante é que, longe de serem símbolos distantes, essas passagens parecem estar descrevendo exatamente os dias em que vivemos agora. O cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo não são simples imagens. São sinais vivos de um plano profético que avança inexoravelmente para o seu cumprimento. E se isso é verdade, a grande pergunta que fica é: estamos preparados para reconhecê-los quando forem revelados por completo? Ao abrirmos o livro de Apocalipse, capítulo 6, encontramos uma das visões mais impactantes de toda a Bíblia. O Cordeiro, que é Cristo, começa a abrir os selos do rolo selado e a cada selo liberado surge um cavaleiro montado em um cavalo de cor distinta. Não se trata de um relato simbólico sem propósito. É uma profecia bíblica que marca o início de um período em que a humanidade enfrentará provas nunca antes vistas. O primeiro cavalo é branco, o segundo vermelho, o terceiro preto e o quarto amarelo. Cada um anuncia um aspecto do juízo divino: a conquista, a guerra, a escassez e a morte. O que emociona e ao mesmo tempo estremece é que esses cavaleiros não aparecem por acaso. São o resultado de um plano ordenado desde a eternidade. E cada detalhe revela como Deus continua tendo o controle absoluto, mesmo em meio ao caos. Pensar que tudo começa com o Cordeiro abrindo os selos muda completamente a perspectiva. Não é o inimigo quem dirige os acontecimentos. É o próprio Senhor quem permite que se cumpra o que já estava escrito. E aqui surge a primeira virada emocional. Perceber que estamos diante de um Deus que nos advertiu com séculos de antecedência para que não sejamos pegos de surpresa. A mensagem é forte e direta. O que parecia um relato distante, na verdade, é um mapa profético que se conecta com o que estamos vivendo no presente. Cada cavaleiro representa forças que já começam a agitar o mundo. E essa certeza nos obriga a olhar com outros olhos para o que acontece ao nosso redor. Se você pensar bem, a pergunta que todos deveríamos fazer é esta: e se os 4 cavaleiros do Apocalipse já tivessem começado a se mover silenciosamente em nosso tempo? Não falamos de uma visão distante, mas de sinais visíveis que atingem nossos noticiários, nossas ruas e até nossa vida cotidiana. Você já percebeu como a profecia bíblica descreve com exatidão coisas que parecem estar acontecendo já? Essa sensação de que o que foi escrito há séculos hoje se manifesta diante de nós é inquietante e, ao mesmo tempo, um chamado urgente para abrir os olhos espirituais. E quero parar um instante para falar diretamente com você. Você também percebe que os tempos estão se acelerando, que o que a Bíblia advertiu não é coincidência? Se você sente o mesmo, escreva nos comentários: estou atento aos tempos proféticos. Esse ato simples não apenas confirma a sua fé, mas também pode despertar outros que leiam sua mensagem e entendam que não estão sozinhos nesse caminho de discernir os sinais dos últimos dias. O primeiro selo aberto em Apocalipse, capítulo 6, nos mostra uma imagem que, à primeira vista, parece positiva. Um cavalo branco e um cavaleiro que recebe uma coroa e sai vencendo para conquistar. Muitos se confundem com essa passagem, porque a cor branca costuma estar associada à pureza ou ao próprio Cristo.
Mas inúmeros estudiosos da profecia bíblica advertem que aqui não se trata do verdadeiro Messias, mas de um falso imitador. É o reflexo de um engano que chega disfarçado de paz e autoridade. Um líder ou sistema que aparenta trazer soluções ao mundo, mas que, na realidade, abre a porta para a maior das confusões espirituais. E é aqui que a revelação começa a nos inquietar. Se esse primeiro cavaleiro representa uma força de engano global, quantos hoje estão seguindo com confiança aqueles que só oferecem promessas vazias? Vemos movimentos que falam de unidade, de paz mundial, de esperança sem Deus, e milhões os seguem sem perceber que fazem parte do cenário profético anunciado. O cavalo branco não nos convida a relaxar, ele nos chama a discernir, porque sua aparência pode seduzir até mesmo os que conhecem as Escrituras, se não estiverem vigilantes. O inquietante é que a aparição do primeiro cavaleiro não fica em um simples símbolo, mas abre caminho para uma cadeia de juízos que alcançam toda a humanidade. Após o cavalo branco surge o cavalo vermelho, trazendo a guerra e a violência que tiram a paz da terra. Depois, este cavalo preto pan, trazendo fome e escassez. Um cenário em que o pão é medido a preços impossíveis e multidões sofrem pelo básico. E por fim, o cascavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, acompanhado do Hades, para lembrar que a fragilidade humana fica exposta quando os tempos finais se desencadeiam. Se você pensar bem, não vivemos já sinais que apontam nessa direção? Conflitos que escalam e colocam o mundo em tensão constante. Economias cambaleando com crises alimentares e sistemas frágeis. Pandemias e catástrofes que deixam um rastro de dor em cada continente. É como se as páginas do grande Apocalipse tivessem começado a ganhar vida diante dos nossos olhos. E o mais forte é entender que não se trata de acidentes da história, mas de um plano profético que avança com precisão para o seu cumprimento. Se até aqui esses sinais tocaram o seu coração e você sente que a profecia bíblica não é um relato distante, mas um chamado urgente para os nossos dias, quero convidar você a fazer algo muito simples, mas importante. Dê um gostei neste vídeo agora mesmo. Esse pequeno gesto não apenas ajuda para que essa palavra profética alcance mais pessoas, mas também é uma forma de dizer: estou atento ao que Deus está revelando neste tempo. E se você conhece alguém que precisa despertar espiritualmente, compartilhe este conteúdo com ele. Você nunca sabe a quem pode impactar uma única semente plantada no momento certo. Lembre-se de que cada interação, cada comentário, cada compartilhamento faz com que a mensagem dos últimos dias se multiplique e chegue onde mais se precisa. Sua participação não é apenas apoio, é parte da missão de estender a verdade e dar a palavra de Deus. O clímax dessa visão profética chega quando compreendemos que os 4 cavaleiros do Apocalipse não atuam de maneira isolada, mas como parte de um mesmo movimento que sacode toda a humanidade. É como uma cadeia que começa com o engano do cavalo branco, se acende com a violência do cavalo vermelho, se aprofunda com a escassez do cavalo preto e culmina com o terror do cavalo amarelo. E o mais revelador é que, embora pareçam forças incontroláveis, cada passo que dão está sob a autoridade do Cordeiro que abre os selos. Nada acontece fora do controle de Deus, nem mesmo o avanço do juízo sobre as nações. Pense na força dessa imagem. Milhões de pessoas buscando refúgio em sistemas humanos, confiando em líderes, em economias, em promessas vazias, sem perceber que a profecia bíblica já havia advertido que tudo iria ruir. O clímax não é o medo, mas a revelação de que a história já está escrita de antemão e aqueles que conhecem as Escrituras não estão à deriva. É um momento carregado de emoção, porque nos lembra que mesmo em meio ao caos, o Senhor continua sendo quem guia a história ao seu propósito final. E agora que percorremos juntos o mistério dos 4 cavaleiros do Apocalipse,
Fica claro que não estamos falando de lendas esquecidas, mas de um plano profético que já começou a se desenrolar em nosso mundo. As guerras, as crises, as doenças e os enganos globais são lembretes de que os sinais não são coincidência. São avisos para nos prepararmos espiritualmente antes que seja tarde demais. Por isso, quero convidar você a dar um passo além. Se esta palavra acendeu algo em seu coração, clique em Gostei agora mesmo e inscreva-se no canal. Cada novo estudo que compartilhamos é uma oportunidade para fortalecer sua fé e entender com mais clareza os tempos em que vivemos. E não fique em silêncio. Escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos às tuas profecias. Sua declaração pode ser a faísca que desperte outros e os anime a buscar o Deus que continua tendo o controle de tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade, porque você nunca sabe quando uma mensagem como essa pode ser a resposta que alguém estava esperando.